Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui, né, na impossibilidade de estarmos juntos, mas fisicamente, mas estamos aqui virtualmente, né, para aprendermos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos para a lição de número 11, tá? A lição que fala, vocês estão vendo aí no slide, o homem do pecado. E eu convido já os irmãos a abrirem suas Bíblias para fazermos a leitura bíblica de classe, que se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 15. É uma leitura extensa, então a gente vai ler com calma, pois será bastante importante a gente compreender essa leitura, porque ela vai servir de base para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses, os irmãos podem acompanhar por aí, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Bom, algumas perguntas, né? Antes de começarmos a lição, ela é importante a gente fazer. O tema, mais uma vez, destacando aqui para os irmãos, é o homem do pecado. Quem é o anticristo, conhecido como o homem do pecado? Né? Qual é o caráter, a missão e o destino final do anticristo? O espírito do anticristo realmente já opera no mundo? Então, são algumas perguntas interessantes que, ao longo da nossa lição, nós, de alguma forma, rapidamente, tentaremos responder. Bom, então nós trataremos, como os irmãos já dá para perceber aí, né, como nos últimos dias um homem ele será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, né? E este é o anticristo, tá? Conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem, né, maligno, ele aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. E, portanto, nós não podemos ignorá-lo. E aí, irmãos, que esse estudo, de alguma forma, né, essa nossa aula, de alguma forma, ela possa nos ajudar.
né, a ficarmos mais atentos, a nos precavermos, tá, contra o espírito do anticristo, que, como lemos no texto, já opera neste mundo, tá? Já opera no mundo. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3, que diz assim: Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele coloca no plural, né? Porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que há de vir e presentemente já está no mundo. Irmãos, é importante a gente entender que os primeiros cristãos, né, aqueles do primeiro século, alguns que conviveram com Cristo e outros que estavam, né, assim, convivendo um evangelho muito próximo depois da morte de Jesus, eles acreditavam que naquele tempo, né, Jesus já voltaria, né? A gente consegue identificar isso em algumas cartas de Paulo, que eles já achavam que a vinda do Senhor seria naquele tempo, né? Estava próxima, tá? Então, muitos dos textos a gente vai perceber isso, tá? E aí, que nós estejamos alertas, né? Ou seja, que não percamos o ânimo, pois sabemos que o mundo jaz no maligno, como o texto diz, né, que há de vir e presentemente ele já está no mundo, né, porque ele vai, não é que ele está vivo, não é que ele já está aqui, tá, mas é que ele é gerado deste mundo, ele vai ser gerado deste mundo, ele vai ser gerado do pecado, e que a gente possa realmente acreditar que em nós, né, quem está conosco é infinitamente mais poderoso do que esse anticristo. Amém? Então vamos começar trabalhando o primeiro tópico, que fala o homem do pecado. E o tópico 1 fala a origem do homem do pecado. Então nós vamos enfocar, tá, nesse primeiro tópico, os títulos e a natureza do homem do pecado. E aí, por exemplo, Caim e Lameque, para pegar personagens da Bíblia que a gente já citou, né, em aulas passadas, Caim, né, e Lameque, eles, de certa maneira, eles prefiguram o anticristo. E por que eles prefiguram o anticristo? Porque eles se opuseram sistematicamente a Deus. Né? Por exemplo, Caim matou Abel, seu irmão, que foi obra, né? Obra da criação de Deus. Ou seja, nós somos obra da criação de Deus. E quando Caim ele mata Abel, ele, de certa maneira, ele acaba prefigurando o anticristo. Então, ambos, tá, agiram como o homem do pecado. Não é que eles fossem o homem do pecado, mas eles agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Então, um ponto importante: nós, igreja, nós não presenciaremos o homem do pecado. E por que não? Porque quando o homem do pecado estiver neste mundo com poder, né, com glória, sendo aquele que resolverá os problemas da humanidade, a igreja, graças a Deus, já não mais estará aqui na terra. E aí, desde os tempos bíblicos, muitos se fizeram, né, de anticristos e se dispuseram a perseguir tanto Israel quanto a igreja. E não foram poucos que perseguiram a igreja ou que perseguiram Israel. Né? Por exemplo, no primeiro século, Nero perseguiu implacavelmente a igreja. Né? Ou seja, matou milhares e milhares de cristãos e judeus convertidos. Em outras eras, e aí destaca-se a figura de Hitler, a figura de Stalin, Hitler como ditador alemão, Stalin como ditador soviético, né? Hitler ou Stalin, ambos eles perseguiram implacavelmente os judeus.
né? O socialismo perseguiu implacavelmente a Igreja de Cristo. Hitler tentou dizimar, né? O seu projeto foi tentar dizimar os judeus da terra. E qual era o propósito? Havia ali toda uma orquestração por parte de Satanás de aniquilar o povo escolhido por Deus. Então, a lista é longa, né? A lista é extensa de homens que, de alguma forma, ao longo da história, perseguiram o povo de Deus. Tá? Então, a origem do homem do pecado. Então, a gente já trabalhou esse ponto. Os títulos do homem do pecado. Então, veja, os títulos, ou o título principal deste personagem, qual é? Qual é o título principal do homem do pecado? É o anticristo. Né? Esse é seu título principal. No Apocalipse, por exemplo, o homem do pecado ele é descrito como a besta que sobe da terra. Vamos lá para Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 1. Vamos ver o que é que diz. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Né? Então, o homem do pecado, ele também, como diz o texto aqui, né? Então observei que emergiu do mar uma besta. Esse é um dos títulos do homem do pecado, besta. Né? Se a gente voltar mais um pouquinho, tá? Lá em Daniel, a gente vai constatar também que o anticristo ele é apresentado como príncipe que há de vir. Tá? Então, esses são os dois títulos, por exemplo, que nós temos do homem do pecado. É besta, é anticristo, é o príncipe que há de vir. Tá? E aí, qual é a natureza? Qual é a natureza do homem do pecado? O homem do pecado, ele será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Bom, aí a gente veja esse texto que está em destaque aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Veja, a besta, o príncipe que há de vir, o homem do pecado, ele será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. 2 Tessalonicenses 2,9, que aqui diz, ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade. Então, que nós irmãos, possamos estar orando, né? Orando pela igreja, orando pela nossa comunidade, né? Orando pelo mundo. O mundo ele precisa de oração. Inclusive, este ano, né, a nossa igreja, a Igreja Batista de Coqueiral, está numa missão muito forte, né, acerca da oração. E exatamente, isso é muito importante. Tá? Então, ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Vai realizar prodígios, grandes sinais, e aí os que não tomarem parte no arrebatamento, ou seja, a gente sabe que, eu já disse, né? O homem do pecado ele só vai aparecer, quando ele aparecer, pode ficar tranquilo, a igreja já subiu. Né? Já houve o arrebatamento da igreja. O anticristo ele não vai aparecer enquanto a igreja estiver na terra. O anticristo, quando ele aparecer, graças a Deus a igreja já partiu, já foi arrebatada. E aí tem um detalhe, os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja vão ser obrigados a prestar a honra e a adoração a este homem do pecado. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Veja na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4, que diz assim, passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela?
Então, que nós fiquemos atentos a isso, tá? Então, a gente analisou nesse primeiro tópico o homem do pecado, né? E vimos a origem do homem do pecado, tá? Vimos os títulos do homem do pecado, de besta, anticristo, príncipe que há de vir, e analisamos a natureza, né? A natureza do homem do pecado. Agora, num segundo momento, nós vamos para a missão do homem do pecado. Então, a missão do homem do pecado, ela pode se dividir, vamos assim dizer, em 4 pontos importantes. Qual é a missão do homem do pecado? Primeiro, opor-se de maneira sistemática, metódica a Deus. Opor-se a Israel, opor-se a Cristo e opor-se à igreja. Né? São esses 4 pontos aí. O primeiro, opor-se a Deus. Então, Satanás, ele não ignora o fato, esse fato, tá? Ou seja, ele sabe que ele não vai, ele já é um derrotado, ele não tem como derrotar, ele não tem como derrotar a Deus, jamais vai conseguir derrotar a Deus. Jó 42, vejamos aí, abre a sua Bíblia, não é? Escola Dominical, deixa a sua Bíblia aberta, Jó capítulo 42, o versículo 2 que diz: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Então, Satanás, ele jamais vai conseguir derrotar a Deus. E por essa razão, o que é que ele faz? Se ele sabe que não pode destruir a Deus, o que é que ele faz? Ele se volta contra tudo aquilo que Deus criou, contra as obras divinas. Né? E aí ele se volta contra os santos anjos, ele se volta contra a igreja, ou seja, ele não pode derrotar a Deus, então ele se volta contra Israel, ele se volta contra nós, os redimidos do Cordeiro, né? E por isso que, mais do que nunca, que nós possamos estar vigilantes, que nós possamos orar, que nós possamos vigiar. Romanos 16, 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Meus irmãos, o Deus que nós servimos, ele vai derrotar Satanás. Ou seja, Satanás, ele sabe que não tem como derrotar, ele sabe que não tem como derrotar Deus. E, portanto, ele se volta para nós. E exatamente para isso. Por isso, pelo fato de ele se voltar para nós, que nós precisamos implacavelmente estar orando e estarmos vigiando, né? Que não percamos essa oportunidade. Então, a missão do homem do pecado é se opor a Deus. Só que ele sabe que já está derrotado. Então, o que é que ele faz? Se opõe às obras da criação de Deus. Ele se opõe à igreja, se opõe a nós que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Outra missão do homem do pecado, do anticristo, né, é opor-se a Israel. E aí, através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços, e não de agora, né, para destruir Israel. E ele quer destruir Israel, quer fisicamente, quer espiritualmente. Né? Veja, essa imagem que os irmãos estão vendo aí, né, são dos judeus que sobreviveram, tá, ao Holocausto, né, ao genocídio da Segunda Guerra Mundial. O que dizer desse projeto diabólico? Irmão, que projeto é esse que tenta destruir um povo? Haviam vários povos, não é? E por que justamente dizimar os judeus? Por que justamente dizimar o povo de Deus, Israel? Essa é uma missão do homem do pecado, essa é a missão, né? Vamos dizer assim, dos anticristos que, de certa forma, ao longo da história, né, eles foram levantados. Só há um anticristo, obviamente, ele ainda vai surgir, e a igreja já não estará mais aqui. Mas é como se, ao longo da história, né, vários surgissem, né, para perseguir a igreja, para perseguir o povo de Deus, né? E aí, o nazismo, por exemplo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, criou um projeto para dizimar o povo de Deus. Ou seja, meus irmãos, foram mais de 6 milhões
de judeus que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Foi uma destruição em massa. Os judeus eles eram fuzilados, os judeus eram colocados em câmaras de gás, né? E eram mortos de maneira brutal, com asfixiamento. Os judeus eles eram feitos experiência com os judeus. Então, assim, de fato, muitos trabalhavam absurdamente, né? A exaustão e morriam pelo excesso de trabalho. 6 milhões de judeus mortos em 5, 6 anos de guerra. Então, a gente sabe, né, que o plano do diabo, do homem do pecado, é se opor a Deus, é se opor, tá, a Israel. E aí, na grande tribulação, o homem do pecado, ele vai ainda perseguir implacavelmente os judeus para tentar aniquilá-lo. Veja em Apocalipse, vejamos aí, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, o versículo 17, que diz assim: Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, na grande tribulação, o homem do pecado vai perseguir implacavelmente os judeus até tentar aniquilá-lo. Mas, né, porém, quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Há uma promessa especial para Israel. Israel passará pela tribulação, mas Israel vencerá, porque quando Cristo voltar, né, em glória, todo Israel será salvo. Romanos, vejamos esse texto, Romanos capítulo 11, Romanos 11, o versículo 26. Romanos 11, 26 diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Veja, Hitler tentou destruir os judeus, não conseguiu, né? De fato, muitos perderam a fé, muitos se enfraqueceram, mas se você olhar ao longo da história, essa não foi a primeira perseguição ou primeira dificuldade, né, que os judeus eles passaram. Passaram, por exemplo, no século XIV, quando teve a peste negra, muitos colocaram a culpa da peste, pasmem, nos judeus. Né? Então, ao longo da história, os judeus, por vários momentos, foram perseguidos. Né? A questão do nazismo foi mais uma perseguição, ou seja, mais um projeto de Satanás de tentar aniquilar de uma vez por todas o povo de Deus aqui na Terra, mas não conseguiu. Então, ele ele tentará, né? Vai se opor a Deus, vai se opor, como tem já feito isso há muitos anos, a Israel, e também ele vai se opor a Jesus Cristo. Então, a missão do homem do pecado ela é dupla. Ela é opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Mateus, esse texto é interessante, Mateus 24, diz assim, no versículo 5, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Ou seja, por isso que a gente precisa estar orando, vigiando, porque muitos serão enganados. Não é? Quantos nos anos 30, quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, quantos não foram enganados por Hitler, acreditando que ele era o grande salvador da Alemanha, não é? E olhe, assim, como historiador, eu posso dizer isso, muitos luteranos, né, muitos protestantes, alguns pastores chegaram a apoiar Hitler, acreditando que ele era o salvador da pátria, acreditando que ele era o salvador da Alemanha. E veja no que deu, né? Destruição
ou seja, ao todo, mais de 10 milhões. A ditadura nazista matou mais de 10 milhões de pessoas. Foi uma ditadura implacável, intolerante, preconceituosa. Ou seja, como pode, né, os amantes da Bíblia e dos princípios cristãos ter acreditado num homem como esse? E a Bíblia aqui ela responde: pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Não que Hitler viesse, não que ele veio, né, no seu tempo e dissesse que era o Cristo. Não, lógico que ele não disse que era o Cristo, nem disse que era Jesus, mas ele disse que era o Salvador da Alemanha, com uma política de perseguição ao povo de Deus, e que muitos acabaram acreditando e aceitando, né? Isso é o mais assustador, né? Então ele também vai se opor a Jesus e vai se opor à igreja, né? Vai se opor à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo, ou seja, nós não estamos livres da perseguição do homem do pecado. João, vejamos aí, João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 18 e 19, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesse a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Então, uma das missões do homem do pecado é se opor à igreja. Bom, e aí, como o último tópico, né, o último ponto da nossa lição é a destruição, a destruição do homem do pecado. E aí vejamos agora, nesse processo, a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado, tá? Ou seja, o império do Senhor Jesus Cristo, ele é eterno, mas o império de Satanás não. O império de Satanás, ele não é eterno. E aí a ascensão do seu império, como se dará? Bom, eu já disse anteriormente no início da nossa aula que a ascensão do império, todo o poder do homem do pecado e do anticristo, ele só vai se dar após a igreja ser arrebatada, tá? Ou seja, Deus, ele permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por cerca de 3 anos e meio. A grande tribulação ela tem um total de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio será de muita prosperidade, tá? E os dois escolhidos de Satanás, a besta e o falso profeta, reinarão, resolverão os problemas econômicos, os problemas políticos, sociais, serão pessoas proeminentes e que convencerão a muitos, tá? Apocalipse, vejamos aí, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, o versículo 5 que diz assim: a besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Tá? Então, a ascensão do império do anticristo, não é? Do homem do pecado, se dará logo, tão logo a igreja ela seja arrebatada. E qual é, então, o auge do seu império? Bom, o homem do pecado, no auge do seu poder, ele dominará tanto a economia, quanto a religião, né? Ou seja, a política, ele vai agrupar todas essas coisas sob o seu comando. Apocalipse, ainda em Apocalipse capítulo 13, o versículo 7 e 8. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Lógico,
ele será a besta, mas seu nome não será a besta. Eita, vamos adorar a besta. Não. As pessoas estarão adorando sem saber, mas ele já é a besta, né? E aí será o seu auge, o seu governo, a princípio, o seu governo, ele será aceito por todos os homens sem qualquer contestação. Apocalipse 13:4, e diz: passarão a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começarão a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Ou seja, o fato é que o anticristo, o homem do pecado, né, os seus discípulos, eles, eles irão governar, serão aceitos por todos, né? De repente, se houver um problema mundial, eles aparecerão com a solução e todos ficaram admirados. Mas o mais importante disso é que a igreja, ela já não mais estará aqui, porque foi arrebatada. E então, virá a ruína do seu império. Passado os 3 anos, né, e meio de seu governo, o anticristo ele começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração, ou seja, no momento mais esplendoroso do seu governo, virá então a sua ruína. Está aí no texto, veja esse texto em destaque aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 3, que diz: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam a mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo. Então, a destruição do homem do pecado, ela vai ocorrer. Porque, meus irmãos, o diabo e todos os seus discípulos já estão derrotados. Não há porquê, né, estar no mundo sabendo que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é do diabo, o diabo já está derrotado, né? Nós somos vitoriosos, né, porque nós somos servos do Altíssimo. O homem do pecado, ele será o ser humano, né, mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. No entanto, porém, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Então, que os irmãos tenham compreendido a lição, né, a lição do homem do pecado, que continuemos vigilantes, que continuemos seguindo, orando, né, na missão de orarmos pela nossa família, pela nossa igreja, enfim, pela nossa comunidade. E sabendo que, quando tudo isso acontecer, nós já estaremos distantes, porque a igreja já foi arrebatada. Que Deus, então, nos abençoe. Amém.